Queridos e queridas, bom dia, bons dias a todos vocês, a todas vocês. Eu sou a professora Vanessa, eu venho aqui trazer para vocês um fragmento, um pouquinho só dessa obra que não sei qual foi a experiência de vocês, mas ela costuma ser uma obra bastante polêmica, até no sentido do gosto. Será que alguém gostou do Ateneu quando leu essa obra? Será que alguém leu essa obra? Será que alguém leu essa obra e gostou muito dela? Hoje eu vou tentar falar com todos esses públicos, porque é uma obra polêmica até nesse sentido. Tem gente que já se comprometeu, não quero ler, não sei, é uma obra que já disseram que é difícil. Tem gente que falou, não, li, gostei, e tem gente que não gostou muito assim. Então, a ideia hoje, como a gente tem 40 minutinhos de aula, a ideia é trazer para vocês alguns dos elementos, alguns dos aspectos que são os mais importantes dessa obra. É a minha missão aqui. Eu venho como professora, guiando aí as linhas de leitura que vocês poderão fazer dessa obra. E aí a ideia é depois que a gente também consiga dialogar com as suas experiências de leitura, com as questões que talvez você já tenha formulado. Como será que você sentiu que essa obra pode cair no vestibular? Como será que você sentiu que essa obra pode ser cobrada, né? Então, eu venho aqui, gente, com uma experiência de sala de aula um pouco diferente. Na sala de aula, eu trabalho muito mais com a redação e com a produção textual. Então, a minha abordagem também para essa obra é diferente. Nas aulas de livros, nas aulas de obras literárias, eu sempre tento pensar em como será que esse autor pensou para chegar nesse texto. Como será? O que será que ele está tentando expressar nesse texto? Como será que ele diz o que ele pretende dizer? Então a gente vai começar mais ou menos com uma pegada que eu acho que é meio diferentona, assim, para falar sobre essa obra. A gente não vai chegar direto em contexto histórico, características do autor. A gente vai passar por isso, mas assim, bem uma pincelada, para depois entender a profundidade dessa obra. Então, bom, a gente vai falar sobre o Ateneu, de Raul Pompeia. Esse autor, inclusive, com uma biografia muito interessante, porque ele também, já que eu comecei falando de dança, já que eu comecei falando de uma professora que vai falar sobre outros lugares e não só da literatura, o Raul Pompeia também era esse cara. Na sua época, ele não era só escritor, na sua época ele também era caricaturista. Ele, inclusive, responsável pelas caricaturas e pelas ilustrações das primeiras publicações do livro dele, que se deu em folhetins na época do Império, em que se fazia essa publicação de obras literárias em folhetins. Então, ele já deve ser pensado por nós como uma pessoa que ousava ao escrever. Ele realmente cuidava de como dizer aquilo que precisa ser dito. E olha, em O Ateneu, que é considerado um clássico na literatura, em O Ateneu, ele vai explorar muito esse como dizer. É daí que talvez muita gente tenha tido a experiência de, ao ler essa obra, já falar assim, não sei, tá difícil entender. Eu li aqui uma página, duas, poxa vida, tá difícil entender, não estou entendendo onde ele está querendo chegar. Não consigo imaginar o que ele está propondo imaginar. Então ele tem um vocabulário diferenciado. Tem gente que chama isso de vocabulário rico, a gente vai chamar aqui de vocabulário erudito, porque essa ideia de rico, pobre, em vocabulário, eu acho que não faz muito sentido, mas erudito faz sentido. Que tipo de registro, de escolha de palavras? Palavras eruditas, tem muita erudição. E tem muito a ver com o objetivo principal dessa obra, que é trazer as memórias de quem passou por esse colégio, que é o colégio Ateneu, o colégio Ateneu. Essa ideia é a ideia central dessa obra. E por que eu estou começando assim, ainda tateando, sem começar direto a falar sobre ela? Porque, embora seja um clássico, tem uma linguagem difícil, talvez tenha gerado a dificuldade de conseguir imaginar as cenas e as descrições para quem já teve experiência com a obra. A obra vai falar sobre experiências que eu tenho certeza que muitos de vocês têm no cotidiano da escola. Por que será que a Unicamp vai lá e escolhe essa obra de difícil leitura, vamos chamar assim, para uma lista de leituras obrigatórias para o vestibular? O mais importante para a gente pensar, talvez a maior motivação até que esteja por trás da escolha dessa obra, é que ela dialoga com as experiências de estudantes em geral, em ambientes, em espaços educacionais, que a gente pode chamar de escolas, mas podem ser várias formas de escolas, em que algumas memórias vão se construindo, em que a formação do indivíduo, a formação individual, a inserção no meio social vai acontecendo. E aí algumas experiências desse processo são universais.
A gente vai ter o protagonista dessa obra, que é o Sérgio, vivendo experiências que eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos vocês, já viveram também. A gente tem no Ateneu um estudante que vai passar por ritos de iniciação. Ele, para se inserir nesse meio social, ele vai precisar cumprir alguns ritos de iniciação. Quem aqui nunca teve que provar a amizade para alguns amigos, ou viu pelo menos, se não teve que fazer, viu isso acontecendo no seu meio social, para se inserir numa roda de amigos, para ser aceito? Quem aqui nunca viu disputas de prestígio social dentro das escolas? Bom, isso é muito recorrente, tanto que um dos assuntos mais importantes que a gente discute hoje é o combate ao bullying, justamente essa disputa e imposição violenta do poder. Quem aqui nunca teve aquele professor de quem você fala, nossa, eu quero que, olha, que acabe esse ano para eu nunca mais lembrar dele. Mas aí no fim, o ano acaba, você se forma e você lá na frente fala, puxa vida, como eu dei trabalho para esse professor ou para essa professora. Coitado, era um santo. Essa ideia de impressões, de relações, de experiências nas relações intersubjetivas, gente, tudo isso está aqui em um Ateneu. Então, é um clássico. Vai ser desafiador, talvez uma barreira de leitura aí já seja a linguagem, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas ele está falando sobre questões que são muito comuns, questões que a gente pode chamar de universais. Então, essa é uma apresentação geralzona. Como é uma obra relativamente longa, relativamente intensa, tem temas muito densos, a gente não tem 2 aulas ou o dia inteiro para falar sobre ela, a gente vai recortar um pouquinho e escolher alguns aspectos. Então a gente vai começar, primeiro, entendendo um pouquinho mais sobre esse porquê. Por que será que essa obra está aí na lista? O que será que tipo de mensagem a Unicamp quer transmitir para os seus os candidatos a esse vestibular, para os estudantes? Por que será que o Ateneu? Por que? Bom, se a gente for pensar num contexto mais geral, o Ateneu é uma obra importante, primeiro pelo seu contexto histórico. E não aparece o laserzinho para vocês. Eu vou apontando então. O Ateneu, ele já é uma obra de muito interesse e por isso também persistiu sendo uma obra sobre a qual muita gente vai falando, a crítica literária também, porque o momento da sua produção, o autor responsável pela sua criação, fazem muito sentido para o seu contexto histórico e fazem muito sentido também para a repercussão que essa obra teve depois. O próprio Raul Pompeia, ele era um cara de ideias progressistas. Importante a gente saber disso porque um dos elementos tematizados aqui dentro dessa obra, e aí para a sociedade da época foi bastante chocante, é a homoafetividade. Só que, por incrível que pareça, lá em 1888, essa obra foi mesmo publicada, repercutiu, foi lida e seguiu consolidada como um clássico. Eu não sei se alguém de vocês já fez essa pergunta, como que pode uma obra que tematiza a homoafetividade ter sido não só reproduzida, mas lida? Como que ela pode ter gerado o gosto, a identificação das pessoas da época, né? Como que ela pode ter gerado o interesse? Não era um grande tabu? Não era uma questão que as pessoas escondiam? Não era algo que tinha que ficar às escuras? O Raul Pompeia era um cara que falava, nananina não, se aqui a gente tem um problema, se aqui a gente tem uma ferida, a gente coloca o dedo nela e olha para ela. O Raul Pompeia era então um cara de ideais progressistas. Significa que ele era em favor, que ele militava em favor das relações homoafetivas? Não significa em termos de militância nesse tema, mas ele era assim republicano, ele era assim abolicionista, então ele era um cara que a gente pode considerar que era um cara à frente do seu tempo. Não por um acaso, essa obra também foi muito estratégica, quase como se fosse assim, ó, sabe essa sociedade meio assim conturbada, sabe esse império meio fragilizado? Então, toma aqui, ó, uma denúncia da podridão que está por trás desse império, dessa sociedade. O Ateneu vai tentar, falando sobre o ambiente escolar, vai tentar falar também sobre essa podridão social, uma crítica social que está no seu entorno. Então é como se ele fosse meio minimalista, falando assim, cara, não dá para falar sobre tudo, mas dá para eu pegar um fragmento, a partir da forma do meu ponto de vista, para o mundo, dá para eu pegar uma micro-realidade, um microcosmo, que é esse Ateneu aqui, e mostrar para todo mundo como que as relações sociais estão
podres, como que as relações sociais estão contaminadas por ideias, por anseios, desejos perversos, por desejos e por ambições corruptas, né? Então ele faz isso a partir do Ateneu. É daí que eu me sinto muito privilegiada em falar sobre essa obra, na real, porque embora seja polêmico, se gosta ou não, se identificou ou não, eu gosto muito dessas obras que são provocativas, essas obras que partem da ideia de que não existe alguém completamente acima da bondade, da moral das pessoas, não existe alguém que pode reivindicar para si a alcunha ou o apelido, né, de uma grande pessoa, a pessoa do bem que inclusive é guardiã do bem, da moral, dos costumes. Essa obra vai falar, não existe ninguém assim. Todo mundo tem um lado perverso, todo mundo tem um lado que pode culminar a ações que possam fazer mal a si, aos outros, todo mundo. E a grande questão é, para quem que a gente vai dar palco? Qual é a cola social? Que tipo de valor, que tipo de identificação a gente vai permitir para aquelas pessoas que vão ganhar prestígio, para aquelas pessoas que vão ganhar reconhecimento? Então é uma grande pergunta, como que pode a gente lutar para esconder essa nossa perversidade e expor aquilo que é bom, né? A gente só mostra os bens, as benfeituras e a gente esconde as maldades. É mais ou menos isso que estava acontecendo na sociedade da época também. Lá nos porões da senzala, lá nos porões das casas no meio urbano, já em muita transformação. Em final do século a gente está falando em um meio urbano em consolidação, né? A civilização se colocando ali com os seus anseios de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico. Nesse final do século, o que o Brasil ainda está vivendo? A abolição da escravatura. Essa obra segue sendo publicada em folhetins até abril. Em maio de 88, a gente vai ter a abolição da escravatura, o ato, né, que chegou até essa abolição, o ato ou a consolidação da escravatura. Então é uma obra que vem dialogando muito com o seu contexto. E faz muito sentido ela ter ressoado, tanto na época quanto agora. E aí, se a gente for pensar, então, beleza, ela é um clássico, então a gente está falando de quê? Está falando de um clássico realista, é um romance romântico? Como é que a gente classifica, né? Essa classificação, às vezes, é importante até para a gente entender onde se situa essa obra. Em vez de a gente classificar a obra, eu vou mostrar para vocês os temas, a linguagem, a construção das personagens, a questão do foco narrativo, para a gente chegar no mesmo ponto em que os críticos literários chegaram. Falaram, não dá para encaixar essa obra em uma caixinha de uma estética literária. Se o Raul Pompeia era mesmo esse visionário, nada mais justo do que dizer, o cara realmente esteve à frente do seu tempo, inclusive escrevendo e propondo uma plasticidade, ou seja, uma proposta estética ali no seu livro, que estava muito além de qualquer caixinha. E, gente, vai tematizar homoafetividade? Vai tematizar ideais progressistas? Vai tematizar... Não pode ser uma pessoa dentro de caixinha, ele não era, né? Então ele vai realmente trazer pra gente tanto elementos do realismo, quanto elementos do naturalismo, quanto elementos do expressionismo, do impressionismo, e a gente vai ver isso na materialidade do texto. Então, eu criei esse panorama geral para vocês entenderem que essa é uma obra muito importante. Ela parece meio menorzinha, poxa, falou em realismo, talvez naturalismo, a gente pensa em Machado de Assis, Aloysio Azevedo, e Raul Pompeia. Não, Raul Pompeia, ele é muito importante nesses dois, no momento em que ele escreve, e nessas duas propostas estéticas. Muito importante porque também muito incômodo, lembra disso, ele incomoda. Quando a gente lê ali, a gente vê um narrador que está ressentido de todas as experiências que viveu, e ao mesmo tempo sabe que essas experiências serviram para que ele se desenvolvesse como pessoa. Então a gente vai falar que é um romance também de formação, a formação do indivíduo, a gente vai percebendo esse menino Sérgio se desenvolvendo como pessoa, e que vai falar, as instituições estão podres. Então ele incomoda, essa é a maior mensagem. Não por um acaso, a gente vê aqui algumas capas desse livro que, se é um clássico, já teve muitas capas. Vocês devem imaginar que ele já foi publicado muitas vezes. Algumas das capas, mais, vamos dizer assim, mais conservadoras, elas tentam representar aquilo que é mais característico do realismo, o lugar.
Se o Ateneu é um colégio, então a capa vai ter o lugar, o colégio. Coloquei aqui 3 capas que trazem para a gente o colégio, representado ali então até por um prédio suntuoso, né? Um prédio com ares também imperiais, aquele prédio grande, janelas grandes, portas grandes de madeira. Mas a gente também tem outras capas que pegam aí um outro viés dessa obra. Não pega o prédio, pega as pessoas, e pega as pessoas com expressões muito particulares, muito curiosas, como é o caso dessa capa aqui, que inclusive eu escolhi para falar um pouquinho mais sobre ela. Se você leu ou não leu a obra, essa capa e esse quadro vai conseguir resumir alguns dos aspectos mais importantes e mais relevantes da obra, e que eu vou tentar resumir aqui com vocês nessa aula. De tudo que a gente for falar, se você lembrar disso, com certeza você consegue resolver as questões que podem vir a aparecer sobre essa obra ou com essa obra em relações intertextuais nas questões que vão aparecer ali. Então, lembra bem desse quadro. Esse quadro, ele é de Marie, é um nome que eu, ensaiei 1000 vezes, ele não sai, não sei pronunciar. Marie Bashkirtseff, tentei aí, ó. Esse quadro retrata um encontro ou uma reunião, a meeting, um encontro, uma reunião entre crianças. Uma reunião entre crianças que estão aí em um lugar bastante peculiar. Esse retrato, que é um retrato de uma cena vista por aquele que está representando esse retrato, ele traz para a gente alguns elementos, alguns detalhes que são muito importantes. A atenção aos detalhes já é uma pegada de leitura que você precisa ter, tanto nesse quadro quanto na obra do Raul Pompeia. Como que a gente vai perceber os temas sobre os quais essa obra vai falar? Pelos detalhes. Quais são as palavras que ele vai escolher? Quais oposições ele vai fazer? Como ele descreve uma expressão, uma experiência, um lugar? É pela descrição, pelo seu trabalho detalhado de descrever e de nos impactar sensorialmente com as suas descrições, que ele vai se tornar, então, uma obra em que os detalhes constituem a sua maior riqueza. Essa é uma das características, inclusive, desse viés impressionista. A gente consegue ver representado no texto, principalmente através das descrições, a gente consegue ver representada a desconstrução da realidade objetiva para a gente começar a entrar na experiência subjetiva dentro dessa realidade. Eu poderia descrever essa sala falando sobre as suas paredes altas, o pé direito alto, sobre as suas paredes brancas, sobre suas cortinas, mas eu também posso falar sobre um lugar que vira uma sala de aula que é motivadora. Eu posso falar sobre olhares carinhosos, olhares atentos. Isso é uma experiência dentro do lugar que traz para mim, então, uma forma de me sentir aqui. Esse quadro, essa reunião entre crianças, traz para a gente o chamado de atenção a esses detalhes. A gente tem crianças com expressões muito peculiares. Crianças que não estão assim brincando num parquinho, correndo, felizes. Elas não estão felizes, ou pelo menos nem todas e nem exatamente felizes. E da mesma forma, elas estão em um lugar que não remete ao luxo, à luxuosidade. Elas não estão em um lugar que remete à experiência de uma riqueza, de um bem-estar social. Elas estão em um lugar que, ao contrário, está coexistindo ali, sim, com o luxo. Tem um grande prédio aqui atrás que a gente pode imaginar que ele é representativo desse bem-estar, desse acesso a recursos. Mas aqui a gente tem um cercadinho de madeira meio mal feito, com um cartazinho aqui meio já rasgado, talvez pelo tempo, talvez pela ação das próprias crianças. As roupas das crianças estão rasgadas, mostra que elas são também pessoas de uma classe social mais baixa. A gente vê aqui, então, pelos detalhes, um acontecimento, ou uma cena de um acontecimento. É um encontro, o acontecimento é o encontro entre crianças que não são só crianças no sentido mais universal. Elas são crianças em uma experiência psicológica muito densa. A gente não está vendo a criança representando a felicidade, a alegria. A gente está vendo a criança experienciando sentimentos humanos muito profundos. Por isso daí o romance de formação, por isso daí o impressionismo. Então, peraí, a gente vai colocar para essa criança a experiência de violência, de dor,
de frustração, de ressentimento, também de idealização, também de confraternização, de fraternidade, mas a gente vai humanizar essas crianças e através das narrativas que elas vão criar para a gente aqui, a gente também vai falar sobre a sociedade. Tudo bem até aí, né? Então, o que a gente vai trazer, né, a partir dessa ideia de que esse quadro, que virou uma das capas do livro do Ateneu, é representativo da obra, das linhas interpretativas, da materialidade interpretativa desse texto? Bom, eu trouxe aqui um trechinho, um primeiro trechinho, porque, bom, se a gente está falando de livro, a gente vai pegar trechinhos para também analisar, né? Trouxe um trechinho que é representativo das principais linhas interpretativas dessa obra. De tudo que você precisa entender e saber para levar para a hora do vestibular, isso você não pode perder de vista. Vamos ver o que é isso. Olha esse trechinho que está bem no comecinho da obra, está bem na abertura dela. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora. É a abertura do romance, é o início do capítulo 1. Nesse início, a gente vê os principais, olha só as palavras que estão sendo selecionadas e as palavras que estão sendo ocultadas. A gente vê as principais linhas interpretativas. O que a gente vai falar sobre a primeira linha interpretativa? Quem é que está contando essa história? Meu pai, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta. Esse narrador que conta a história é o próprio Sérgio, que é uma das crianças do Ateneu, ou melhor, foi uma das crianças do Ateneu. Essa narrativa toda a gente vai ver sendo contada depois da experiência de ter passado pelo Ateneu. Então a gente vai ter o tempo todo esse narrador trazendo pra gente o ponto de vista do Sérgio enquanto criança, porque são memórias dele. Então ele traz memórias muito vívidas, memórias muito claras, que a gente consegue pensar, nossa, parece que ele realmente está revivendo. E ele tá, porque algumas memórias geram traumas, são muito dolorosas, né? Então é o Sérgio criança. Mas tudo isso já aconteceu, tudo está no passado. Então a gente vê o Sérgio adulto contando pra gente essa história também. E aí, quantas histórias a gente também carrega na vida, na nossa caixinha de experiências, e que a gente, quando conta sobre essas histórias, essas experiências, a gente meio que sente elas de novo. Vocês já tiveram com certeza essa sensação. Tô contando uma história e, nossa, tô arrepiando. Ou tô contando uma história e, ai, nossa, meu estômago dói. Ou tô contando uma história e, ai, meu Deus, tô toda ansiosa, tô nervosa. Sabe aquela hora de contar aquela fofoca maravilhosa, assim, você fica ansiosa, como se estivesse acontecendo agora. Essa experiência do ao contar de novo, viver novamente o evento, é uma experiência de uma dimensão psicológica tremenda. E é isso que vai justificar a gente falar de um Sérgio adulto e um Sérgio criança. Às vezes a gente vê falando sobre isso em literatura e fala, nossa, esse pessoal da literatura é muito brisão, né? Não é possível. Como que fala de um Sérgio adulto, Sérgio criança? Que maluquice, é Sérgio. É primeira pessoa. Eu não posso dizer então que é só a primeira pessoa, Sérgio. Poder você pode, mas se você esquece que tem essa dimensão de um Sérgio criança em conflito com o Sérgio adulto, você vai perder boa parte, inclusive, da estrutura do enredo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o que é importante você saber? Quem conta essa história? A história inteira é contada a partir da perspectiva do Sérgio, que viveu essas experiências, que, tá ressentido, tá muito ressentido, não é tranquilo para ele falar sobre o que aconteceu lá. É como se ele estivesse diante de uma outra pessoa falando assim, então sabe o Ateneu? Já estive lá. Então sabe o Ateneu? Aquele colégio maravilhoso, de uma reputação incrível. Já estive lá e eu vou te contar como ele é por dentro. Sabe aquela coisa de você nem sabe de nada. É o Sérgio falando, olha, tem muita podridão. E de novo, quando a gente fala de Ateneu, a gente também fala de Brasil. A gente fala de críticas também ao contexto e às instituições sociais daquela época. Outra coisa importante aqui nessas coresinhas que ficam piscando aqui na sua tela. Quando a gente vê que ele traz, logo no comecinho do romance, a referência ao mundo, que aí vai envolver uma certa forma de luta para entrar nesse mundo, para fazer parte dele.
Quando a gente vê a alusão ao que vai ser a estufa de carinho, o ambiente doméstico, nessas cores mais fraquinhas aqui que estão piscando na tela, estufa de carinho, ilusões de criança, o ambiente doméstico, a gente vê a oposição ou a polarização entre o mundo e a esfera doméstica. É aqui que a gente consegue entender por que esse romance é entendido por algumas pessoas como romance de formação. Porque a gente vai ver uma pessoinha, uma criança que vai passar da esfera doméstica, que é a primeira instituição de socialização na formação social, na formação de um indivíduo, é a vida privada, é a instituição familiar, né? Ele sai dessa instituição familiar e vai buscar viver algumas experiências de amadurecimento na escola, que é a primeira instituição socializadora depois da família. Então, a gente está vendo mesmo ali um processo de socialização. Socialização nesse sentido de formação e também socialização no sentido de criar outros vínculos que estão além daqueles que são da sua família. O mundo requer luta. O ambiente doméstico traz estufa de carinho. Então, ele também sai de uma zona de conforto. Ele também vai encontrar muitos desafios. Ele também vai passar por muitas dificuldades, né? Dificuldades nos relacionamentos. Agora, o que é importante também a gente destacar sobre esse narrador em primeira pessoa ali? Para entrar no Ateneu, você até poderia ser uma pessoa de outra classe social não muito privilegiada, mas uma vez lá dentro, isso seria o seu legado, o seu lastro para todo sempre. Se você é uma pessoa que veio de uma classe social privilegiada, você terá o melhor tratamento dentro do Ateneu. Se você é uma pessoa que veio de uma classe social desprivilegiada, uma classe social considerada baixa, você também será uma pessoa abaixo das outras dentro do Ateneu. Então, existe sim um sentimento de distinção social que diz sobre as pessoas de dentro do Ateneu e diz sobre o Brasil de fora do Ateneu. A gente vê muitas pessoas querendo parecer mais do que são e muitas pessoas agindo ativamente para que elas se promovam a si mesmas, aos seus pares, para conseguir prestígio social. A gente vê o Sérgio vindo de uma família que não é das classes baixas, não. O Sérgio, ele traz, como a história é contada a partir da perspectiva dele, ele traz pra gente até um mistério, assim, ele não sabe muito bem, talvez as pessoas teriam suas razões, mas ele tem um acolhimento diferenciado em relação aos outros estudantes. Ele tem um olhar diferenciado quando ele comete suas peraltices em relação aos outros estudantes. Então a gente consegue entender que a gente está falando também de um ponto de vista burguês, né? Uma pessoa que vai fazer uma crítica à sociedade burguesa da época, mas sendo também pertencente dessa sociedade. Bom, então, resumindo, tudo que a gente fala a partir do começo, isso, gente, são as primeiras linhas da obra. Essas primeiras linhas já ditam todo o percurso do enredo, todos os temas. Vai trazer o olhar de objetividade para o mundo social, vai trazer um romance psicológico nos dramas internos. É o que nos permite entender essa objetividade, nos permite entender que é uma obra realista, por isso que a classificação dela é difícil, mas como ele vai entrar principalmente pelos recursos descritivos, ele vai mergulhar fundo nas experiências das pessoas, vai trazer os dramas psicológicos, os dramas internos, ele também vai trazer para a gente muitas das experiências e das estratégias estéticas do naturalismo. Ele também traz muito para a gente das teses naturalistas que vão ser trabalhadas aqui ao longo dessa obra. Não dá para a gente dizer que é uma ou outra necessariamente. É um romance realista, naturalista, com propostas, com uma estética expressionista e impressionista, como a gente vai vendo e vai justificando ao longo da aula o que é esse expressionismo e o que é o impressionismo. Bom, para a gente chegar a explorar essa questão classificatória, que é super difícil aqui para essa obra, a gente vai tentar começar pelas linhas interpretativas. Então, esse romance vai falar sobre o quê? Se a gente tiver um fragmento da obra lá no vestibular, qualquer que seja o fragmento, que tema que eu posso tentar lembrar para me ajudar a ler aquele texto que vai ser provavelmente um pouco difícil pela gramática, pela sintaxe mais desafiadora, como é que eu posso então lembrar, né, do que a Vanessa falou na aula, do que meus professores ou minhas professoras de literatura estão falando? Bom, essa obra fala sobre infância e desinfantilização.
Obviamente, o grande tema dessa obra é a infância, né? Porque, bom, está trazendo um ambiente aí escolar, está trazendo o Ateneu. E se é uma obra de formação, se é um romance de formação, também vai falar sobre a desinfantilização. A perda dessa visão, dessa perspectiva de que o mundo todo pode ser explicado a partir do meu umbigo. Não pode ser explicado a partir do meu umbigo. Inclusive, eu vou ser desafiado a encontrar novas explicações, novas relações, né? Por isso, a desinfantilização, a perda da ingenuidade, a perda da idealização. O Sérgio, quando ele conhece o Ateneu, ele idealiza o Ateneu. O Sérgio, quando ele conhece o Aristarco, que é o diretor do Ateneu, que é o grande mentor desse lugar, quando ele conhece o Aristarco, ele acha que o Aristarco é uma figura assim maravilhosa. Ele acha que ele tem uma pompa, uma forma bastante bonita, bastante também envolvente de falar. Ele se deixa perder nos discursos do grande Aristarco. Quando ele conhece pela primeira vez o Ateneu, ele está junto do pai, idealizando Aristarco. E ele idealiza o prédio, ele acha muito lindo. Ele idealiza o que ele acha que são as vivências das crianças ali dentro. E isso marca pra gente o período da infância, em que a visão, a perspectiva dele sobre o lugar pelo qual ele vai passar está sempre marcada por essa ingenuidade de percepção. Ele não vai perceber os interesses por trás do queridão Aristarco e vai ser marcado também por essa idealização das referências, das pessoas, dos lugares pelos quais ele passa. Sempre uma ideia de isso é perfeito, que bonito, que maravilhoso, quero fazer parte disso também. Depois ele vai percebendo que não é bem assim. Para ele resolver os problemas dele lá dentro, ele não vai poder mais contar com a ajuda do pai, por exemplo, que era uma figura importante ali que o ajudava inclusive a conhecer essas novas relações interpessoais que ele constrói na sua vida. O pai já não vai ajudar muito. Será que o Aristarco vai ajudá-lo? Será que vai ser o ponto de apoio para ele? Nem tanto assim. Ele vai descobrir que o queridão Aristarco, que é o diretor do Ateneu, o queridão Aristarco está muito interessado no dinheiro que essas pessoas, que os estudantes representam para, inclusive, manutenção, para a continuidade do Ateneu. Essas três figuras iniciais, o Sérgio, o Aristarco e o pai dele, são importantes para a gente pensar em que momento vai se dar essa ponte para o mundo social, essa desinfantilização, e o Aristarco vai ser muito importante. Ele vai começar a perceber que o Aristarco trata diferente as pessoas ali dentro, que ele trata diferente quem tem dinheiro e quem não tem, que ele trata diferente quem vai ser eleito como o melhor aluno. Ele expõe os alunos que não têm tão bom rendimento assim publicamente. Ele humilha alunos que são os divergentes ou os imorais, né? Ele humilha. Então, o Aristarco vai se tornar uma pessoa que vai personificar essas maldades ou esses interesses ocultos nessa sociedade em que o prestígio social vai ser atrelado ao dinheiro, à classe social a qual você pertence, né? Então, por isso, a desmagnificação. O mundo é magnífico, é mágico quando a gente é criança. Quando a gente deixa de ser criança, quando a gente amadurece, a gente percebe que não é tão bem assim. Se lá na obra da Alice a gente vê isso teoricamente, aqui a gente vê isso na prática. A gente vê isso em pessoas, a gente vê essa perversidade relacionada ao amadurecimento. Outro tema bastante importante, já que eu acabei de falar sobre essa palavra, é a perversidade. Essa obra tem uma dimensão psicológica que não dá para escapar. E como é que ele vai fazer? Como que ele aborda a perversidade? Ele vai mostrar que não existe santo de coisa alguma. Não existe. Isso não é uma crítica à religião. É uma crítica à ideia ou à idealização de si mesmos, que muita gente faz, especialmente essas pessoas que buscam o prestígio social. Ele vai dizer, a perversidade, normalmente, ela está muito atrelada à busca pelo exercício de poder. O poder que vai buscar o prestígio social, o poder que vai se estabelecer pelo prestígio social é o Aristarco. Ele é o diretorzão, então ele pode tudo. Essa ideia de que ele pode tudo vai trazer o sadismo, vai trazer uma abertura, ou pelo menos uma legitimação das torturas que ele vai impor às crianças que estudam ali dentro, das humilhações públicas, das exigências que ele vai fazer sobre-humanas, de desempenho, né? Então a gente vai ter aí prestígio social legitimando o poder. Entre os meninos também muita perversidade, por isso até que eu escolhi
essa partezinha, esse detalhe daquele quadro que é também uma das capas do Ateneu. Na figura desse menino, a gente vê uma expressão que não é uma expressão, vamos dizer assim, infantilizada, é uma expressão muito dura, é uma expressão até enigmática. O que será que esse menino está pensando? Ele com certeza está duvidando, ele tem um olhar meio maldoso, um olhar meio de dúvida, de enfrentamento, tem uma malícia nesse olhar, que mostra pra gente que tem ali não mais uma criança, tem ali alguém capaz de alguma coisa, inclusive de testar os limites da civilidade, de si mesmo e do outro. As crianças vão protagonizar ações, situações de muita violência entre si. A gente vai ter violência ou insinuações de caráter sexual. Daí por isso a gente vai ter o tema da homoafetividade aparecendo aqui nessa obra. A gente vai ter a violência física com agressões, brigas, né, com disputas ali por espaço. A gente vai ter a questão da sexualidade aparecendo também como uma forma de estabelecer o poder. Então vai ficar muito claro pra gente na obra, ele vai dizer isso mais de uma vez, que existem, todos aqui somos meninos. Assim ele vai ser apresentado ao Ateneu pelos colegas de dentro. Mas alguns são mais meninos e outros são menos meninos. Existem meninos com papel de meninos, papel social de meninos, e existem meninos com papel de meninas, papel social também de meninas. Isso vai ficar muito claro pra gente na figura dos protetores, aqueles meninos mais fortes, mais velhos, mais inteligentes, que vão estabelecer o papel de meninos, e os protegidos, os meninos mais fracos, com dificuldades nos estudos, com notas baixas, ou até com uma classe social que não remetesse a muito prestígio. Então eles são os protegidos. A relação entre os protetores e os protegidos não é uma relação apenas colaborativa, não é uma relação legítima e de genuidade, é uma relação que vai favorecer quem é o protetor. E o protetor vai cobrar favores, alguns desses favores, inclusive favores sexuais. A obra, ela não vai chegar a explicitar, a escrachar nenhum desses favores sexuais. A gente duvida até mesmo que talvez não tenham acontecido favores sexuais nas vias de fato entre os meninos do Ateneu. Também porque na época, lembra, a gente está falando de 1888, na época era um grande tabuzão, e assim, só a insinuação já era suficiente para as pessoas se apaixonarem por outras pessoas, né? A insinuação, o olhar, aquele toque, aquela carícia, o companheirismo, os favores, o favorecimento, a ajuda, o apoio, a presença, isso tudo já era suficientemente sensual. Então tem uma sensualidade que remete à sexualidade desses meninos. É importante a gente pensar, a perversidade vai vir no tema da sexualidade, porque os protetores vão exigir favores por parte dos seus protegidos, né? Já vou falar sobre os meninos, quem é protetor, quem é protegido, já vamos chegar lá nos nomes. Bom, se a gente está falando sobre essas relações, sobre essa podridão, né, da perversidade, essa obra é uma obra que vai colocar a mão na ferida do moralismo ou do falso moralismo na sociedade brasileira, na sociedade ainda vivendo a crise do império, né? Essa pompa e todas as circunstâncias em torno dessa pompa da realeza, remetendo a valores de pureza, valores positivos, valores ligados ao desenvolvimento e ao progresso social. Ele vai dizer, não vai levar necessariamente ao desenvolvimento e ao progresso, né? Isso é falso, é um falso moralismo. Não necessariamente ser favorável à realeza, ser favorável àqueles que são parte desse projeto de um Brasil imperial, não necessariamente faz de você uma pessoa boa. Ser republicano não necessariamente faz de você uma pessoa ruim, né? Então é uma crítica a esses falsos moralismos. O ressentimento, a hipocrisia são também algumas questões que aparecem muito forte nessa obra. Eu já falei sobre o Sérgio, né, que vai viver então, ele sendo o narrador protagonista, vai viver o seu processo de formação. A gente vai ver o Sérgio também caindo em suas expectativas de que ele poderia ter uma ótima formação no Ateneu. O que é exatamente essa ótima formação? Ele achava que ele sairia dali uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais
segura de si. Ele certamente sai muito mais amadurecido, mas muitas das expectativas dele são quebradas quando ele vive o cotidiano desse lugar, do Ateneu. Então eu resumi a narrativa e o percurso do Sérgio em a vida que poderia ter sido e não foi. Sérgio que começa idealizando a ciência, o estudo, o conhecimento, e Sérgio depois descobre que ele vai ter que aprender muito mais pelas relações estabelecidas com os seus pares, né, com os colegas dali. Valores em conflito. Os valores estão constantemente em conflito dentro do Ateneu, como também estavam fora do Ateneu na sociedade brasileira. Estávamos ali vendo monarquistas conflitando com republicanos. Estávamos ali vendo conservadores conflitando ali com progressistas. Temos valores em conflito. Nessa ideia de que esses valores estão em conflitos, e esses ideais, esses projetos de sociedade estão em conflitos, Dr. Cláudio, que é um dos professores do Ateneu, cumpre um papel super importante. Dr. Cláudio, um dos professores, e aí por que eu menciono um de vários professores? Também assim a nossa memória faz. Às vezes a gente lembra mais de um professor, mais de uma fala de alguém. Dr. Cláudio profere conferências, ele fala sobre alguns temas, a arte e a relação com os desejos humanos, a arte e a formação com os desejos humanos também pensando na perversidade. Ele fala sobre a educação, o que é uma boa educação, e nas suas conferências ele traz pra gente assim, ó, uma pitadinha, como se ele fosse uma janela para o que é a sociedade da época. O Dr. Cláudio nos permite entender como era a sociedade da época. Por isso ele também é uma figura bem importante. Se por acaso no vestibular aparecer um trechinho em que o Dr. Cláudio é mencionado, seja textualmente, seja pelo enunciado, é legal a gente saber que o que quer que ele esteja falando ali é um indicativo dos valores da época, é um indicativo dos ideais, né, que circulavam na época. O Dr. Cláudio está em oposição ao Aristarco, ao próprio diretor do Ateneu. Nossa, mas como pode um professor estar em oposição ao seu diretor? Ué, até parece que você não sabe que na sua escola relações assim se estabelecem entre diretores, coordenadores e professores, né? Vários bafafás, inclusive, né? As Maria Fifis presentes aqui sabem bem do que estamos falando. Vários bafafás, né? Envolvendo ali professores e coordenadores no sentido de atritos, né? Você fala, ih, nossa, você ficou sabendo que o fulano brigou com o coordenador na reunião, no conselho. Nossa, ficou sabendo que o professor que foi defender tal aluno brigou com o diretor e não sei o quê. Ixi, essas relações sempre acontecem. Eles não chegam a brigar, não chegam às vias de fato. Não é isso que vai acontecer, porque eles são pessoas muito eruditas, muito sofisticadas, finas, mas no campo das ideias, eles divergem. O Aristarco, um baita de um conservador, o Aristarco que muito se beneficia dessas relações de favorecimento que fizeram com que ele tivesse um colégio do tamanho do Ateneu. O Aristarco defende ideais opostos ao Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio, um visionário, pensando aí em ideias progressistas, pensando aí na formação que a escola pode promover para a autonomia dos seus educandos. Bom, de tudo que a gente falou, o que é importante a gente memorizar? Se a gente está falando de um mundo objetivo, todos esses temas aqui fazem parte da subjetividade. Se a gente pensa em... Não tem nada objetivo aqui, é tudo decorrente da observação, né? O que eu posso ver, a observação, os fatos e a experiência em torno desses fatos. Mas a gente tem também o mundo dos homens, o mundo objetivo. A gente tem a dimensão social. A dimensão social, que daí, inclusive, ó, eu pego pelo fragmento desse quadro, um fragmento que mostra ao fundo, bem ao fundo daquela reunião, daquele encontro entre os alunos, mostra uma menina. Não sei se vocês se atentaram a esse detalhe, né? Mostra uma menina bem ao fundo. Esse é o retrato de uma sociedade daquela época, né? Também o que acontece no próprio Ateneu. Existem personagens femininas muito fortes ali dentro do Ateneu, muito importantes, mas elas vão aparecer em plano secundário. Elas vão aparecer, na verdade, representando aquele objetivo de vida, aquele percurso de vida que é o do amadurecimento e que envolve deixar de lado as relações ingênuas ou as relações até infantilizadas com os outros amigos e colegas meninos e vai trazer uma busca por uma relação
pautada pela heterossexualidade. Nesse percurso, lembrando do papel feminino secundário nessa obra, a gente vai ter a dona Emma. Essa é a visão da obra, né? O menino Sérgio amadurece também quando ele começa a se interessar ou a sentir-se movido por personagens femininas. Entende-se que aí ele amadurece também os seus desejos e a sua presença nesse mundo social. Dona Emma é a esposa de Aristarco. Dona Emma está no começo da obra, de forma muito forte, muito importante, dizendo para o Sérgio: olha, você vai entrar no colégio, é hora de cortar os seus cachinhos. Então ela faz ali uma espécie de rito de iniciação. Bora mudar esse cabelo. Dona Emma aparece depois, no final da obra, dizendo para Sérgio: olha, agora que você, né, já passou por várias experiências, agora que você está convalescido, doente, deixa que eu cuido de você, e ao cuidar de você eu vou te mostrar o que pode ser o cuidado e afeto de uma mulher, que é uma mulher que cuida pelo amor, pelo carinho, pela generosidade. E aí o Sérgio vai se descobrir interessado, sutilmente, bem nas sutilezas dos gestos, bem na sutileza também dos sentimentos e dos afetos. Ele vai se sentir interessado pela dona Emma. Emma, que pode ser um anagrama de mãe, né? Uma relação super legal aí do nome da dona Emma. Então a gente teve, resumindo aqui o percurso das personagens. A gente teve no começo, na idealização do Ateneu, a gente teve o Sérgio, a sua família, o Aristarco e a dona Emma. Eles receberam o Sérgio, eles estavam com o Sérgio quando ele chegou no Ateneu. Quando o Sérgio vai passar pelas experiências dentro do Ateneu, Sérgio vai passar a conhecer os meninos do Ateneu, vai passar a conhecer pessoas que vão transformar profundamente a sua vida, a sua experiência ali dentro. Vai passar a desidealizar aquele lugar, aquele mundo social que ele achava que seria o auge da sua experiência de vida. Sérgio, quando amadurece, muito impulsionado pela figura de alguns meninos em específico, Sérgio também volta a encontrar na figura da dona Emma um dos símbolos ou uma das concretizações do seu amadurecimento, quando ele não mais se percebe interessado pelas histórias e pelos acontecimentos dos meninos ali dentro da escola, mas passa a se interessar pela experiência sensorial com a dona Emma, os toques dela, os cuidados dela enquanto ele estava doente. O que é importante a gente também lembrar? Esse Ateneu, ele vai passar por dois grandes acontecimentos. Ateneu vai passar por um acontecimento que vai marcar profundamente a identidade do Sérgio e esse processo de amadurecimento. O Franco, que é um menino bem estratégico aqui para a gente pensar essa história, ele é como se fosse um pária social. O Franco é como se fosse o bode expiatório. Franco é uma personagem importante para a gente pensar o processo de amadurecimento do Sérgio, porque ele vai ver o Franco sendo submetido a humilhações, violências e tratamentos indignos, desumanos, porque ele era considerado uma das pessoas baixas dentro do Ateneu. Muitas pessoas legitimam atos de violência contra Franco, muitas pessoas legitimam, inclusive, e silenciam a falta de cuidado que terão com Franco quando o Franco adoece. E aí um dos acontecimentos importantes dentro do Ateneu é a morte do Franco. O Franco morre, ele é um menino que é descuidado, é um menino que é tratado como se ele fosse um indigente ali dentro. Ele mal tem lugar de fala, ele não sorri, ele é um menino triste, ele guarda muita revolta em si. Mas curiosamente, Sérgio se aproxima de Franco, ele tem um momento de aproximação, um momento em que o próprio Sérgio está explorando ou testando a sua civilidade. Ele também vai cometer peraltices junto com o Franco. Ele também vai fazer algumas malcriações junto com o Franco. E tal como o Franco, Sérgio também vai adoecer mais para o final da obra. Fica doentinho, um sarampo o acomete. Mas diferente do Franco, o Sérgio será cuidado. E ele será cuidado pelas mãos de dona Emma. O que também nos mostra que Sérgio era um menino, um estudante ali de certo prestígio, né? Outro menino muito importante no processo de amadurecimento do Sérgio é o Bento Alves. Sérgio vai se aproximar, vai nutrir interesse por outros meninos, pelo Sanches no começo da obra, pelo Bento Alves no meio da obra, e com o Bento Alves vai haver reciprocidade. Bento Alves gosta de Sérgio, Sérgio gosta de Bento Alves. Bento Alves é o bibliotecário, né? O menino
mais maduro, o menino mais velho, e o bibliotecário da escola, que vai ajudar também o Sérgio a estabelecer uma relação ali um pouco mais íntima do que com os outros colegas da escola. E não íntima no sentido sexual. Íntima porque o Bento Alves vai conhecer a família do Sérgio, vai se aproximar das pessoas de quem o Sérgio gosta. A gente vai ter então em Bento Alves uma pessoa que naquele momento da obra, mais ou menos ali na metadinha da obra, a gente vai ter uma pessoa de quem ele gosta. Até que, sabe amor e ódio que convivem juntos? Até que, depois de um ato de humilhação de um menino que descobriram ser um menino protegido, um menino chamado Cândido, ele foi revelado, ele foi empurrado para fora, né, da sua grande caixa de segredos. Cândido vai passar por uma humilhação pública por ter sido o menino que cumpre o papel de menina, por ter escrito uma carta de declaração de amor, a qual ele inclusive assinou como Cândida. Quem vai fazer o ato de humilhação é Aristarco. Todo mundo ali no Ateneu estabelecia as mesmas relações de dependência e poder. Quem vai entrar em pânico a partir daquela humilhação pública? Todos. E numa tentativa de reação a esse desejo, numa tentativa até de autopreservação, Bento Alves e Sérgio brigam de sair no tapa. Brigam com força, né, com força física. Só que ao contrário de tudo o que acontecia com Franco, ao contrário de toda a humilhação de Franco, o Sérgio é perdoado, o Sérgio é cuidado, né, depois desse ato de rebeldia. Por isso essas duas figuras são importantes no amadurecimento do Sérgio. Ele percebe que nem todo mundo será tratado da mesma forma. Ele percebe que nem todo mundo será, ou nem a todos serão dadas as mesmas oportunidades, ou as mesmas chances, né, de vida. Esses pontos do enredo são os pontos mais importantes para a gente perceber, e aí eu coloquei uma setinha, até o percurso do enredo. Como que a gente começa? Começa pela criança e a sua idealização. Como que a obra se desenvolve? Pela criança em formação e a sua desidealização. Como que a obra termina? Com um narrador muito mais próximo do Sérgio adulto e já amadurecido, tendo compaixão dessas personagens com quem ele viveu ali suas experiências, tendo compaixão, inclusive, do ponto final, que é o incêndio e a destruição final. De uma forma muito misteriosa, pouco resolvida, pouco esclarecida, num determinado dia, um pouquinho depois de o Sérgio se recuperar de um adoecimento, de uma convalescência, o Ateneu pegará fogo. Incêndio e destruição final vai marcar a história desse lugar que vai ser, por um lado, personificado, e também do lugar que vai ser o lugar de morte simbólica do grande Aristarco, grandioso Aristarco, que daí, não suportando o fim do lugar pelo qual ele trabalhou ao longo de toda a sua vida, morrerá simbolicamente, tanto quanto os seus quadros, tanto quanto os elementos de cartografia, tanto quanto os objetos científicos que valorizavam a ciência, o conhecimento, a lógica. O prédio é completamente destruído pelo incêndio e Aristarco vê a sua vida social também completamente destruída com o fim do lugar para o qual ele dedicou toda a sua vida, todo o seu percurso profissional. Esses pontos mais importantes que eu mencionei aqui nesse resumão do enredo são os pontos para você entender porque que sim, essa obra é uma obra de formação, porque que sim, essa é uma obra sobre o amadurecimento do Sérgio. Agora, eu falei que talvez vocês encontrem barreiras de linguagem, né? Barreiras na hora de ler. Na hora do vestibular isso pode ser a sua barreira. Daí vem algumas dicas para a gente fechar aqui a nossa aula. Dicas de linguagem. Uma das figuras de linguagem que mais aparece ali na obra do Raul Pompeia é o hipérbato, ou são as inversões sintáticas. Então, talvez seja gerado estranhamento pelo vocabulário, isso é verdade. Normalmente a Unicamp dá uma ajudinha quando tem uma palavra muito difícil, ela coloca lá um vocabulário, mas muito provavelmente pode ser que a dificuldade venha de uma estrutura sintática invertida. Uma frasezinha em que as partes dessa frase estão fora da sua ordem. Qual é a dica? Para um pouquinho, respira fundo, tenta reestruturar aquela frasezinha que está embaralhada. Um exemplo aqui bem claro.
Bastante experimentei depois a verdade deste aviso. Tá tudo invertido. Quando a gente lê isso em meio a uma sequência de outros períodos que fazem a mesma coisa, fica difícil. Vai falar, gente, de quem que ele está falando? Bastante experimentei, bastante quando experimentei o quê? Né? Depois a verdade, experimentei a verdade desse aviso. O que está sendo experimentado? Dá dúvida, né? Gera um pouco de dificuldade. Tenta colocar essa estrutura sintática na ordem. Fazendo isso pontualmente, é possível desvendar o sentido. Depois experimentei bastante a verdade deste aviso. Quem experimentou, neste caso, é o narrador. Ele experimentou o quê? A verdade de um aviso, no caso é o aviso do pai. Prepare-se para a luta. Pô, meu pai estava certo. É isso que ele está falando. Pô, meu pai estava certo. Usei muito esse aviso depois, né? Então, depois de quê? Depois de ele ter passado pela experiência dentro do Ateneu. Outra questão também de linguagem que vai ser desafiadora são os adjetivos. É a forma como ele vai descrever as experiências, as sensações, os ambientes. Então, existe uma riqueza descritiva. Se você conseguir perceber o que é mais marcante naqueles vários adjetivos que ele vai colocando ao descrever uma pessoa, um lugar, um acontecimento, uma sensação, perceba o que é mais marcante. Qual é a imagem que fica na sua cabeça? Qual é o quadro que você consegue formar? Mais ou menos como eu comecei a aula, né? Qual é o quadro que a gente quer formar dessa obra? Aqui, uma massa líquida, imóvel, na calma da noite, tinha um aspecto de lustrosa calçada de azeviche. Alguma coisa meio oleosa, alguma coisa meio, e daí por isso também líquida, alguma forma meio imóvel. E isso traz para a gente uma descrição de um processo, um acontecimento que tem para a gente a ideia de trazer essa oleosidade, essa mobilidade de um elemento na descrição do cenário. Então, atenção, recursos descritivos são muitos. O que eles pretendem fazer? Fazer com que você sinta também, ou perceba também, a dimensão subjetiva daquilo que está sendo descrito. Escolha, né, com muita atenção as partezinhas em que você pode separar os adjetivos dentro das frases e analisar como que esses adjetivos afetam a percepção e a experiência do acontecimento. É outra dica. Daí, o que pode cair na prova, né? Como que essa obra pode ser cobrada? Gente, a obra pode ser cobrada, como ela tem uma densidade de enredo, de temas, como ela também não tem uma classificação fixa, única, ela pode cair em diálogo com praticamente todos os outros livros que aparecem dentro da lista de leitura obrigatória. Por quê? Essencialmente porque os temas podem se aproximar. Outras obras também falam sobre infância. Vocês não começaram? Cria Unicamp falando sobre Alice? Fala também sobre infância. Outras obras falam sobre amadurecimento. Muitas obras falam sobre a crítica social. Vocês não estão vendo a crítica social da podridão social em Racionais? Aparece também a crítica aqui na obra, né? E também a crítica a essa podridão, a essa perversidade. As figuras de linguagem, será que a gente figurativamente, será que a gente, por esse impressionismo das descrições, né, será que a gente não consegue aproximar outras obras? Elas poderão ser aproximadas. Os projetos estético-literários, por que será que essa obra é um pouquinho realista, mas também é um pouquinho naturalista? Por que será que ela também tem esse impressionismo, ao trazer para a gente essas descrições que desconstroem o mundo objetivo? Pode também trazer algumas contribuições para os contextos históricos. Não necessariamente a gente pode se preparar para ver o Ateneu na prova, especificamente na prova, com as questões ligadas à literatura, a obras literárias. Ela pode aparecer em outras questões, porque ela revela o contexto histórico em que ela estava inserida. E da mesma forma, o que podem fazer para estruturar uma questão? Podem trazer para você uma pergunta que remeta a alguma das partes importantes que eu trouxe ali do enredo, traga ali alguns desses acontecimentos. Então, por exemplo, a descrição do Ateneu feita ali pelo Sérgio, quando ele entra no Ateneu, quando ele idealiza esse lugar. Então, bom, Sérgio está descrevendo o lugar, está descrevendo o Ateneu, está descrevendo Aristarco, está mostrando que ele é toda essa pessoa pomposa, assim, né? E aí, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer sobre o Ateneu e sobre o diretor? O que ele quer dizer sobre a mensagem a respeito de educação? Que tipo de educação se praticava ali dentro? Então, ele pode trazer uma cena,
trazer a descrição e remeter a uma interpretação das linhas interpretativas que a gente fez aqui. Vai fazer uma crítica ideológica à mercantilização da educação, que já era um processo, vejam só, no Brasil imperial. Ele pode trazer um teórico da literatura e falar, esse teórico, e aí eu vou destacar as palavras-chave, acha que existe muita reflexão, autorreflexividade. Esse teórico, que é o Valentim Facioli, acha também que essa obra é muito marcada pela metalinguagem. Por que será que é uma obra marcada por essas características? É autorreflexividade. Sim, a gente tem um narrador, personagem, que vai falar sobre suas experiências. Metalinguagem, será que a obra fala sobre si mesma? Sim, a obra fala sobre si mesma porque é uma obra de memórias, uma crônica de saudades, uma obra de memórias de alguém que viveu essas experiências. Ela fala sobre a própria construção da obra e termina, depois do incêndio, dizendo: tal como um fim de um mau romance, essa obra termina com um incêndio, tudo é destruído, minha vida seguiu, eu amadureci, hoje sou mais feliz talvez, mas certamente mais maduro, e agora fiquem vocês com essa crônica de saudades de um autor autobiográfico quase, né, nas suas experiências narrativas de infância. Beleza, gente? Então espero que tenha conseguido passar aí pelos principais pontos, né, dessa obra grande, complexa, densa. Se vocês lembraram do quadro e daquelas relações temáticas, conseguiram resolver qualquer questão sobre o Ateneu, tá bom? Obrigada, gente. Pessoal, uma salva de palmas para a professora Vanessa.